Hoje vamos tratar da satisfação do crédito. Concluída a fase expropriatória do processo de execução, que é a fase onde se transformam os bens penhorados em dinheiro, né? Que é aquela fase em que os bens são levados à asta pública. Muito embora antes disso tenha na fase expropriatória a possibilidade de adjudicação, a possibilidade de venda por iniciativa particular, ainda assim existe a necessidade de se concluir essa fase chamada de expropriatória para se dar início então à satisfação do crédito, aquele que justamente motivou o processo de execução. O artigo 904, incisos 1 a 2 do nosso ordenamento processual civil, né, ele demonstra existir duas formas de satisfação do crédito. Né? Se você observar bem da análise, vai chegar a essa conclusão. Primeiro que é pela entrega do dinheiro. Então, se eu transformei o bem dinheiro, quer seja por venda através de iniciativa particular, mesmo aquela adjudicação realizada não pelo exequente, mas por outras pessoas que a lei legitima para esse ato e do qual o depósito se faz necessário, então, onde se tem o dinheiro, há que se realizar a entrega dele a quem direito, que seria o exequente. Então, essa entrega ela pode ser decorrente da penhora, como já falamos, realizada sobre quantias determinadas em contas correntes. Muita gente pensa que pelo fato de se apreender dinheiro em conta poupança ou conta corrente do devedor, esse dinheiro já vai automaticamente para o exequente. Não é nada disso. Ele precisa passar por esse processo de satisfação do crédito, ou seja, entregar na forma correta, até porque há um ditado popular e que se aplica muito bem, inclusive adotado, e se tiverem a curiosidade de ingressar nos nossos tribunais, que diz, quem paga mal paga duas vezes, e é a realidade. Então, o pagamento, ele tem realmente uma certa formalidade que há de ser cumprida. Então, e além disso, o produto, que é o dinheiro realizado através da asta pública. Além dessa entrega do dinheiro, nós temos o segundo item especial, a segunda forma, que é pela adjudicação dos bens penhorados. E de que forma se faz essa formalização, essa satisfação do crédito? Através da entrega da carta de adjudicação, para que o domínio do bem que se encontra em nome do executado seja transferido para o nome do exequente, que é aquele a quem de início a lei legitima para o pedido de adjudicação. Porque as outras formas, que não por ele, implicariam então no dinheiro, cuja entrega nós já acabamos de mencionar e do qual vamos tópico a tópico discutir e verificar, analisar nos próximos slides. Há que se fazer aqui um adendo especial. A interposição de embargos à execução, em regra, não suspende qualquer forma de satisfação do crédito, exceto se aos mesmos vierem ser atribuídos efeitos suspensivos, que é aquela norma que se encontra contida lá no artigo 919, parágrafo 2º do CPC, e que será objeto de análise mais apropriada por ocasião do estudo dos embargos à execução.
Então vamos aqui, o próximo tópico que nós temos é o levantamento do dinheiro. A execução, é bom que se frise, ela é realizada no interesse do credor, que é o exequente, que por força da penhora realizada em primeiro lugar adquire a preferência no recebimento da importância obtida com a alienação que vier a ser feita em asta pública. E ainda o dinheiro decorrente de apreensão de faturamento de empresa ou frutos de coisas de empresas ou depositados ou depósitos que vierem a ser apreendidos. Então, qualquer situação que venha a ser realizada dessa forma, inclusive encontra-se lá previsto no artigo 905, inciso 1 do CPC, o levantamento, tá, que é a entrega desse dinheiro, até o limite do crédito do credor, do exequente principal e acessórios, exceto se ficar comprovada a existência de outras preferências ou privilégios que mais à frente vamos discutir, que venham a se sobrepor, eles dependem, tá, de ordem expressa do juiz. Então, para que não ocorra nenhuma dúvida, né, o exequente deverá receber o valor de seu crédito, devidamente corrigido monetariamente pelo indexador utilizado pelo tribunal no momento desse levantamento, mais juros legais, assim como aquelas custas que foram e mais diligências suportadas no momento da autorização judicial. Também encontra-se lá no artigo 907. Muito embora a lei fale que os honorários advocatícios também devam ser pagos ao exequente com acréscimos legais, na verdade, o que ocorre, esses valores eles podem ser entregues e é o correto que se faça dessa forma, que seja entregue diretamente ao patrono, o advogado do exequente. Então eu falo para vocês o que normalmente eu costumo proceder. Então, que seja um alvará específico para o exequente, da importância que ele tem direito, e aquilo que compete ao advogado, um outro alvará desmembrando isso. Ou, como se faz em alguns casos, depósito direto na conta já indicada pelo patrono, né, para que se realize os depósitos respectivos, e o comprovante de depósito acaba servindo como recibo de pagamento. Mas cada vara adota um sistema, os tribunais também dão as suas diretrizes e mexem com a execução, então cada caso é um caso, mas normalmente por uma questão de celeridade, não a exigência de muita burocracia, esse seria o caminho correto e adequado. O pagamento ele poderá ser feito por mandado de levantamento, que é ordem de levantamento ou alvará, do qual o exequente dará quitação ao executado nos próprios autos da execução, como é que se diz, né? Dá quitação ali. Aí, imaginem um processo físico, né? E vai lá, assina. Isso seria, embora hoje estamos na era do processo eletrônico, então a sistemática do depósito é mais eficaz. Conforme essa quitação ela vem disposta lá no artigo 906, mas, como eu falei, ele poderá ocorrer por depósito bancário indicado pelo credor através de seu procurador, constituindo a cópia do depósito em questão com prova de quitação nos autos, que é a maneira
mais eficaz, mais rápida e apropriada. A decisão que determina o pagamento em questão ela é de natureza interlocutória, então é recorrível através do agravo de instrumento. Há no texto legal uma proibição para levantamento e liberação de importâncias durante o plantão judiciário. Reza o parágrafo único do artigo 905 do CPC, que durante o plantão judiciário veda-se a concessão de pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores de bens apreendidos. Vejam, essa norma ela precisa de uma interpretação mais apurada, porque ela há de ser vista de uma forma mais flexível. O que se entende por plantão judiciário? Tecnicamente, sempre que os fóruns estiverem fechados. Um período como o que estamos vivendo de pandemia, por exemplo, onde nós temos o plantão e alguns juízes, varas, trabalhando de forma virtual, pelo sistema home office. Essa vedação, ela procede, ela seria justa quando muita gente está passando por uma crise terrível, inclusive com problema financeiro. Então, se nós tivermos um pagamento realizado, o processo em ordem, só necessitando de levantamento de dinheiro, é justo, por exemplo, vedar, aplicar essa disposição? Então, por isso, há necessidade de uma interpretação mais apurada, como eu disse, com relação a essa norma. Então, na nossa visão aqui, né, eu acho que essa vedação ela deve ficar restrita aos períodos relativos aos finais de semana, feriados, né, e não a períodos mais longos. Então, a intenção aqui do legislador justamente foi essa: olha, não há necessidade de incomodar, por exemplo, todo o judiciário num sábado, domingo ou num dia como de feriado, como é o caso do dia 11 agora que nós temos aí de junho, em que se comemora a data de Corpus Christi. Então, não vou o judiciário porque amanhã, por exemplo, sexta-feira, dia útil, está resolvido o problema, vai lá. Agora, quando você tem um período mais longo, decorrente de algum evento da natureza, enchente, vendaval, greve, ou pandemia, eu acho que o processo ele pode ter essa continuidade, uma vez que os atos principais do processo já foram praticados. O que resta agora apenas é a conclusão com a entrega do dinheiro, que pode ser realizada através do meio digital, que é a mesma coisa que o próprio processo de execução ou qualquer outro processo está ocorrendo. Hoje o processo é eletrônico. Os processos físicos que ainda existem, eles estão sendo digitalizados. E os que não forem ou não foram ainda, ao longo do tempo serão. Não vamos ter mais o processo físico. O processo físico é algo em extinção. Por essa razão, eu não vejo como não, quando se tiver um único credor, com tudo em ordem, que se faça ou que se autorize o levantamento através de depósito em conta corrente das partes interessadas. O outro dado que precisa ser
muito bem analisado é o concurso de preferências. É importante salientar que só é possível o levantamento dos valores que nós conversamos até aqui quando a execução ela for promovida na chamada execução singular em benefício de uma única, de um único credor, de uma única pessoa credora. Pois se existir uma pluralidade de credores, né, ou exequentes, porque credor é uma coisa, ele tem que estar atuando, tem que estar com o processo de execução em vigor. O dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. E essa ordem de preferência ela também é decorrente de lei. Está lá no artigo 908. Então você precisa verificar esse dado e essa importância. Há ainda que se ressaltar que para que o concurso de preferência seja instaurado, é necessário que os demais credores eles tenham realizado a penhora sobre o mesmo bem ou sobre os mesmos bens. Então eu tenho que ter uma pluralidade de penhora sobre aquele ou aqueles bens que foram objeto da alienação judicial. Uma vez que ali eu ainda não tenho determinado o privilégio ou preferência para o recebimento do crédito. E essa situação ela deve atender o princípio legal do contraditório. A preferência, além da pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, ela pode decorrer de direito real de garantia ou de hipoteca, penhor e anticrédito. Já vimos isso lá atrás. Então, o detentor, o bem, o objeto de gravame, ele pode ser levado à asta pública. Mas, se o detentor da garantia, se o credor de garantia real não tiver sido intimado da penhora e do leilão judicial, essa alienação ela será ineficaz com relação a ele, pois a garantia ela continuará gravando o bem. E nessa condição, o adjudicatário ou o arrematante ele vai ter que suportar o ônus da gravação. Por isso que é muito importante que toda essa situação, que todo esse quadro seja muito bem analisado. Então, só relembrando, uma coisa é o concurso de credores, ou seja, uma pluralidade de pessoas que tiverem penhorado o mesmo bem. Então eu preciso. O que é a preferência? Como é que ela se estabelece? Então vamos ver quem penhorou em primeiro lugar, quem penhorou em segundo lugar, e sucessivamente. Mas o que acontece? Eu tenho uma pluralidade de penhoras no rosto dos autos, mesmo que sejam execuções distintas. Eu fiz a penhora num único processo. Então, necessário se faz que no processo onde a penhora e a asta pública se realizou, que esse concurso seja realizado. Para que o concurso? Para que o juiz diga ou estabeleça quem vai receber em primeiro, quem vai receber em segundo, isso se tiver dinheiro para todo mundo. Né? Há que entender que às vezes o produto não dá para pagar o único, o que penhorou em primeiro lugar. Às vezes dá para pagar o primeiro e uma parte do segundo, mas de qualquer forma não há um rateio igualitário. É isso que eu quero que seja entendido. Então vejam, no concurso de preferência que será instaurado no juízo onde se realizou o ato expropriatório, todos os exequentes devem formular as suas pretensões, que só poderão versar sob direito de preferência e anterioridade da penhora, e o contraditório
deverá ser atendido com o mesmo rigor. Não posso fugir dessas regrinhas e dessas condições aqui. Com as razões apresentadas, ou não, o juiz decidirá, e sendo que dessa decisão cabe agravo de instrumento nos termos do parágrafo único do artigo 1015 do CPC, já estudado por vocês. Concurso de preferências e concurso universal. São duas figurinhas distintas e que precisam ficar bem claras na mente de vocês. No concurso de preferências, que é esse que eu acabei de falar, não existe rateio proporcional. O pagamento vai ser feito dentro daquela ordem de preferência. Penhora ou detenção, alguma garantia anterior à penhora ou coisa que o valha. Já no concurso de credores, no concurso universal, que é o que os senhores estudaram até aqui, lá na insolvência, vamos nos focar na insolvência, que foi a matéria agora abordada pela cadeira. Existe o rateio proporcional, sendo que a ordem de pagamento é estabelecida pela lei civil. Não existe mais aquele quadro, aquela situação de quem penhorou em primeiro lugar, segundo lugar, não é nada disso. Aqui a ordem é estabelecida pela lei civil, conforme regra contida no artigo 751, inciso 3, do Código de Processo Civil de 1973, que, como vimos, ele ainda está em vigor, disciplinando até esse momento as regras legais para a insolvência. A competência para o concurso de preferência é estabelecida pelo ato de expropriação. Assim, o juízo competente para o concurso de credores, para o concurso de preferências, é aquele onde ocorreu a alienação judicial dos bens penhorados. O crédito tributário e o concurso de preferências. O crédito da fazenda pública tem sido, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, uma questão muito discutida no nosso mundo jurídico. Em virtude da preferência absoluta na ordem dos recebimentos. Então, aqui, para que haja um entendimento melhor, até porque alguns ainda os senhores não estudaram, é necessário que se faça uma transcrição de alguma norma legal ou das normas legais atinentes à matéria para que se entenda um pouco melhor. O artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele estabelece que a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita a concurso de credores, ou habilitação em falência, concordata ou arrolamento, admitindo apenas o concurso de preferências quando os credores forem somente pessoas de direito público. Isso é o que reza o Código Tributário Nacional. A Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, chamada Lei de Execução Fiscal, ela preceitua no seu artigo 5º que
A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência e do inventário. Só que eu quero ressaltar aqui que o concurso de preferências aqui referenciado é aquele estabelecido em virtude da duplicidade de penhora sobre os mesmos bens, e não da preferência em si. O que a lei dispensa para os créditos tributários é a sujeição, ou seja, dele ter que ir ao juízo da falência, insolvência e outros procedimentos da liquidação, passar por todo aquele quadro e aquela situação. Mas se observarem, sem querer entrar no detalhe na gradação estabelecida pela lei civil, vou observar que nos casos aí, por exemplo, de falência e insolvência, a fazenda pública ela não vem em primeiro lugar. Existem outros créditos na frente dela para o recebimento. Já nos inventários, a preferência da seguinte forma, porque o próprio formal de partilha ele não será liberado, ele não será efetivado enquanto a fazenda não receber os créditos oriundos da dívida dos bens deixados para a partilha. Então, cada caso é um caso e cada caso merece realmente uma análise, um estudo à parte. Mas o importante é que se saiba e que se verifique que existe toda uma formalidade, né? Toda uma solenidade para que o crédito seja satisfeito. Não é tão simples como a princípio ou à primeira vista possa parecer. Depende de uma série de outros fatores que, como já disse, precisam ser analisados individualmente. Concurso de preferências e procedimento. É importante que o credor da primeira penhora, tomando conhecimento da existência da segunda ou de outras penhoras sobre o mesmo bem, desde logo ele faça o requerimento, faça a formulação da pretensão dele, que é no momento oportuno, e esse momento oportuno é logo após a conclusão da fase de expropriação. Objetivando o que? Evitar o levantamento de qualquer importância sem que antes o crédito dele seja satisfeito. O procedimento de preferências, ou de concurso de preferências, melhor dizendo, não está regulado no texto legal. Então, mas é uma condição do pagamento, a sua instauração. Em especial, como eu já disse lá atrás, né, quando no rosto dos autos ficar indicado, ficar caracterizado a existência de outras penhoras ou de outros exequentes realizando penhoras sobre aquele bem. Então, é importante que ele tome essa providência, dizendo: eu sou o primeiro, estou aqui, que os outros venham, então, estarem oportunizando que realmente esse quadro se estabelecesse. Nesse caso, o exequente vai requerer o levantamento da importância que lhe cabe, por força de ter realizado a primeira penhora, ele deverá requerer a intimação dos demais, né, que tiverem ou que tiverem efetuado a penhora dos mesmos, né, bens, para que também venham e façam a formulação e indiquem as suas preferências, e dentro do prazo que vier a ser consignado pelo juiz.
O não atendimento da intimação não autoriza o levantamento do dinheiro, mas pelo menos já provoca a imediata abertura do concurso. Então, já regularizei, já dei vida legal a existência desse concurso. Da mesma forma, o não atendimento não gera os efeitos da revelia, pois o julgamento da preferência é uma pura questão de direito, o que vale dizer, o magistrado obrigatoriamente vai ter que analisar. Por se tratar de uma disputa entre credores, dela é bom que se frise, não participará o devedor, que é o executado.